Ora viva, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto. Hoje vamos falar de economia digital. Sim, o termo é este mesmo, economia digital. Essa expressão resulta da combinação de programas e estruturas necessárias para permitir que empreendedores e trabalhadores de base tecnológica prosperem. E foi isso que aconteceu no ano passado com as empresas ligadas às tecnologias de informação. Em muitos casos, o crescimento foi acelerado pela Covid-19. De acordo com a revista Exame Angola, a maioria das empresas ligadas ao setor das tecnologias a nível global se viu forçada a fazer investimentos durante a pandemia para poder atender a demanda. A Amazon, a Microsoft e a Apple são alguns dos exemplos. Mas em sentido contrário, a realidade angolana é completamente diferente. Algumas até chegaram a faturar, mas ficaram aquém das expectativas. É caso para dizer que elas também foram afetadas pelo vírus. Morato Custódio é engenheiro de telecomunicações e mestre em gestão de sistemas de informação. É também mestre em gestão de projetos. É o meu convidado para falarmos deste tema. Boa noite. O que eu começo por lhe perguntar é por que é que as nossas empresas não seguiram a lógica das demais ao resto do mundo? Será um problema de conhecimento, de custo ou de dimensão do mercado? Boa noite, Cussi. Boa noite aos telespectadores. Cussi, todas as perguntas que faz são extremamente pertinentes, mas para que possamos estar todos alinhados com o tema, que é a economia digital, é preciso oferecer contexto, porque sem contexto não há diálogo. Exatamente. Então, é o que nós vamos fazer agora, já no primeiro slide, vou pedir ao X para nos colocar, já aqui temos... Exatamente. É importante para contextualizar. O universo da economia digital tem três pilares fundamentais. Tem a infraestrutura, onde nós encontramos a internet, que permite depois o veículo para se transacionar, temos espaços colaborativos para que as pessoas possam trabalhar em conjunto e trocar experiências, e temos centros de formação para que as pessoas possam adquirir novas competências para poderem estar capacitadas nesse novo mundo. E temos o e-commerce, que é o comércio digital, onde ocorrem todas as transações financeiras. E temos alguns exemplos só para estarmos todos alinhados. Muitas pessoas conhecem a Amazon, que é um grande exemplo de comércio eletrónico no mundo, mas cá na nossa realidade também temos Cubinga, Societ, Leva, Nawabase, Fit em 14 semanas, são várias plataformas de comércio eletrónico que tiveram grande exposição, principalmente agora na fase da pandemia. E temos o tema da governação, se calhar o pilar mais importante, e é de propósito que o pilar da governação está afastado dos outros dois pilares. É exatamente a pergunta que eu teria a fazer, até porque tu falas de ecossistema, era suposto e estar tudo interligado. Era suposto, mas baseado naquilo que é o nosso contexto, porque imagina, no Ocidente, a inovação é um valor que é cultivado desde a tenra idade. Só para as pessoas poderem perceber, desde a tenra idade, na primária, as pessoas aprendem como é que se mistura terra com jinguba, com muca, com isso, para fazer adubos, mas as pessoas não estão a aprender a fazer adubos, as pessoas estão a aprender a inovar. Então é fácil a governação estar junto daquilo que são os outros pilares. Em África, a inovação é impulsionada pela necessidade. Então, primeiro surge a inovação, baseada naquilo que é a nossa necessidade. A governação afastada observa, deixa que a inovação prospere e depois pode então criar um ambiente regulatório ajustado, aquilo que é a realidade, criar processos macro de combate à fraude, como é que vai taxar esse novo mercado, criação de licença, etc. Mas dos fatores fundamentais para que isto tudo funcione é a internet. Exatamente. A internet. Com estes constrangimentos, como é que há espaço para crescer, para haver negócios, para haver economia digital? Pronto, primeiro é contextualizar como é que nós, Angola, estamos posicionados face àquilo que são os nossos vizinhos em África e na nossa região. Em termos de penetração da internet em África, Angola ocupa a posição 32, onde o Quênia, grande... 32, estamos na 32ª posição de um total de 54 países. Exatamente, onde o Quênia tem uma penetração de 87% e Angola 27%, o que é pouco. Em termos de preço, para o cidadão comum, Angola ocupa a 40ª posição, onde na Somália 1 giga de tráfego custa meio dólar, e em Angola custa 5,29 dólares. É um constrangimento e mais à frente já vamos ver com mais detalhe. Em termos de SADC, Angola, dos 14 países, Angola ocupa a 10ª posição, portanto também estamos muito aquém daquilo que deveria ser. As Ilhas Seychelles estão em primeiro. Estão em primeiro, exatamente. E isto deve-se àquilo que foi
foi o crescimento de Angola em termos de penetração nos últimos 20 anos. Este gráfico mostra quanto Angola cresceu nos últimos 20 anos. Atenção que estes dados são apresentados aos milhares. Angola, um exemplo, em 2000 tinha 500 utilizadores, em 2020 tem 8 milhões de utilizadores. Portanto, cresceu 29 mil por cento. 29 mil por cento jogado assim ao ar parece muito. Sim, eu ia dizer exatamente isso agora. Parece bom, Não, crescemos muito. Em 20 anos não é nada, porque são os anos que foram criadas as infraestruturas. A RDC, por exemplo, cresceu mais de 1,5%. Portanto, não é nada. Mas atenção que não é uma questão de investimento, ok? Lá está. Nós temos acompanhado as notícias à volta do que têm sido as prioridades e o trabalho que tem sido feito, quer pelo Estado como pelas entidades privadas, no que toca ao desenvolvimento do ambiente tecnológico certo. e digital, se quisermos ser mais precisos, e a impressão com que se fica é de que as coisas estão a andar. Não, o Cúcio conhece o pato. Sim. O pato é um dos poucos animais que nada, voa e anda. Mas o pato anda mal, o pato voa abaixo e afoga-se. O Estado desempenha aqui um bocado o papel do pato. O Estado quer fazer tudo. Porque no tempo eu não lembro... devia? Não. E o Estado faz bem algumas coisas. Por exemplo, há uns anos atrás, quando era só o Ministério das Telecomunicações das Telecomunicações e Tecnologia de Informação, foi feito muito investimento a nível daquilo que é a capacidade. Portanto, em termos qualitativos, Angola posiciona-se muito bem a nível da África e a nível do mundo. Angola tem melhor qualidade de internet que países como Filipinas, Brasil, por exemplo. Angola, em termos qualitativos, está muito bem. Onde falha... E onde é que está mal? É na distribuição. Eu vou dar um exemplo para contextualizar. Nós temos um projeto que é do Estado, que é o Angola Online, que começou em 2013. O Angola Online, hoje, em 2020, tem 120 pontos de acesso e serviu internet para mais de 30 mil pessoas. Parece muito, mas nós temos uma... Angola Online, só para que o telespectador nos perceba, são os pontos de acesso de internet gratuita públicos, portanto. Exatamente. E havia dois pontos aqui, só assim de referência aqui a nível da cidade de Luanda, um na zona do 1º de Maio certo. E outra no Largo da Samba. Certo. Só para falar desses dois. Exatamente. Portanto, 120 pontos de acesso desde 2013, serviu mais de 30 mil pessoas nesse espaço. Parece muito, mas não. Nós temos uma startup de empreendedores angolanos, uma plataforma desenvolvida em Angola, que é o WeConnect. A WeConnect foi fundada em 2018. E de 2018 para 2021 tem mais de 320 pontos de acesso e serviu mais de 200 mil pessoas. Portanto, a WeConnect é muito mais eficiente do que o projeto Angola Online. Então, isso é um reflexo de que nem sempre o Estado é bom em tudo. Portanto, exatamente. A parte da distribuição devia ser para o privado. Mas é que isso levanta-nos uma questão, até porque agora nós temos estado a falar muito da adesão de Angola à Zona de Comércio Livre e um dos aspectos com que os países, ao aderirem a essa zona, precisam de se mostrar é a competitividade, são as suas mais-valias, a capacidade de oferecerem melhores serviços a melhores preços. Isso não é um fator de constrangimento numa altura em que nós queremos também, ao mesmo tempo, também se fala de combate à pobreza, de combate a assimetrias, de desenvolvimento. A internet não devia estar a ser usada também como um motor para isto? Devia. Nós em Angola temos estado a dar alguns passos e é pertinente que temos aqui este quadro, porque em determinados fóruns que eu estou inserido fala-se muito da taxa de desemprego, que é 34%, há muitos desempregados. A conversa não é essa. A conversa é o combate à pobreza. Ok? Nós temos, neste momento, em Angola, nós temos cerca de 14 milhões de utilizadores de telemóveis, temos cerca de 8 milhões de utilizadores de internet, num universo de 32 milhões de pessoas no país. 2,2 milhões só de utilizadores de redes sociais. E utilizadores de redes sociais. Sim, graças ao Facebook Zero. Então, nós temos aqui uma excelente oportunidade de como é que podemos usar as plataformas de comércio digital para combater a pobreza. E um exemplo prático é a plataforma Sócia, que é uma plataforma angolana desenvolvida por empreendedores angolanos, está alojada em Angola, que sozinha... No ano passado movimentou 70 toneladas de bens agrícolas, de bens de consumo primário, dentro da sua plataforma.
transacionou cerca de 70 milhões de kwanzas dentro dessa plataforma. Esta plataforma... Ou seja, o negócio de rua, no ambiente físico, o sócio, migrou para o ambiente digital? Exatamente. Sócio é um conceito conhecido. As mamães lá em casa e todas as pessoas que frequentam os armazéns e o mercado informal sabem o que é fazer sócia. Exatamente. Então, esses empreendedores pegaram neste conceito e trouxeram para o mercado digital. O que é interessante é que o sócia ou seja, oferece uma plataforma de distribuição dos seus produtos a 20 produtores só de batatas no Bocoio. Portanto, essas 20 pessoas, nós não vamos conseguir rapidamente trazê-las para combater isto, que é o desemprego. Mas nós conseguimos capacitar essas pessoas para poder combater isso, que é a pobreza. Portanto, é desta forma que nós podemos combater a pobreza. Só que este tipo de plataformas devem ser massificadas. Com esta adaptabilidade, portanto, esta facilidade com que eu consigo migrar negócios do ambiente físico para o digital, por que é que a lógica das nossas empresas é completamente diferente da do resto do mundo? Nós temos que olhar para os fatores críticos de sucesso para que a economia digital funcione. Ok. Então, ainda bem. Então, o que é que nós temos aqui? Os fatores críticos. Nós temos 5 fatores críticos de sucesso para nós podermos massificar iniciativas como Fit em 14 Semanas, Sócia, WeConnect. Nós temos esses 5 fatores críticos de sucesso. Primeiro é a penetração na internet, que nós já percebemos que Angola é paupérrima em termos de performance. E um dos fatores é precisamente o preço para o consumidor final da utilização da internet. Só para contextualizar, 5,29 dólares há 10 anos atrás eram 500 kwanzas, né, o câmbio de 10, o famoso câmbio de 10, e hoje são 3.544 kwanzas, o que representa um peso enorme naquilo que é a média do salário mínimo nacional, só para usar como referência. Um outro fator que é um sinal positivo, que é a penetração da rede móvel, que nós podemos capitalizar com dar acesso à internet a essas pessoas que hoje já usam telemóveis, que nós vimos mais atrás, são cerca de 14 milhões de pessoas. A cobertura é boa, nós cobrimos cerca de 67% das áreas populacionais. 67% é do território? Território populacional. Exatamente. Território populacional. Há zonas que não temos sinal não conseguimos falar. Pois. Há pontos do país em que não se fala. Pois. Ainda temos esse problema. Não, um conceito interessante que é nós não podemos pôr rede onde só tem árvores, né? As árvores não falam. Então, naquilo que é a cobertura, nas áreas com densidade populacional, nós temos uma cobertura que eu considero um sinal positivo. É amarelo porque pode melhorar, mas eu considero um sinal positivo. Porquê? Porque, independentemente de termos uma rede vasta de cobertura, o custo do telemóvel, do smartphone, do telemóvel inteligente ainda é alto. Né? Nós temos uma penetração muito grande. É um fator inibidor. É um fator inibidor. O preço, o custo da aquisição de telemóvel é um fator inibidor. E para aquilo que é a economia digital, nós temos aqui um tema que é os métodos de pagamento. Independentemente de haver iniciativas como a Kwanza, Dubai, que é mais inclusivo, que é mais para as massas, para o mercado informal, aquilo que são os métodos de pagamento convencionais excluem grande parte da população. Precisas de um smartphone, tens que instalar uma app, tens de ter uma conta bancária, tens de ter um NIF, tens de ter um bilhete de identidade, e nós sabemos que a grande parte da população angolana nem sequer tem acesso a uma conta bancária. Portanto, isto é um fator inibidor. A questão da logística tem um sinal positivo, porque Angola tem um histórico grande de importação de bens, distribuição de bens pelo país. Portanto, nós temos muitas empresas de logística, estamos bem servidos, mas o mau estado das vias encarece os produtos à medida em que nós precisamos transportar do ponto A para o ponto B. Portanto, nós conseguimos tirar do navio, portanto, do porto, mas depois já não conseguimos tirar do Akukungo, da Kibala, do Bocoio. Temos dificuldades, porque para fazer essa operação custa muito para os operadores logísticos. Portanto, temos muitas empresas, mas o mau estado das vias é um fator inibidor. E depois temos um ambiente regulatório. O que é que acontece? Na primeira imagem eu mostrei que a governação deve estar numa posição primeiro de observador. Tem que observar como é que este mercado digital floresce para que possa então enquadrar-se. Mas em Angola nós fazemos um bocado pôr a carroça à frente dos bois. Nós regulamos antes da inovação
tecnológica acontecer. Então, Como criamos... assim? Vou dar um exemplo muito simples. Mobile money ou dinheiro digital ou dinheiro eletrónico. Por exemplo, nós todos estamos com grandes expectativas daquilo que é a nova lei dos sistemas de pagamento de Angola, onde define então as balizas para que os empreendedores possam desenvolver soluções inclusivas de pagamentos e outros serviços financeiros. Mas as balizas podem ser inibidoras para aquilo que são as referências que existem, não só no Ocidente, mas a nível da África, de sistemas bastante inclusivos de inclusão financeira, que não se consegue materializar com essa legislação. Então, na minha opinião, nós devemos primeiro dar oportunidade, e o BNA fez isso muito bem, criou uma sandbox regulatória para que se possa testar soluções, fica-se por aí, faz-se os testes, deixa ir ao mercado e depois, baseado naquilo que é a evolução deste mercado, aí sim nós podemos então ter elementos para regular. Ok. Nós vamos continuar com essa conversa mais daqui a pouco, porque temos agora mesmo que fazer um curtíssimo intervalo. A conversa está interessante, vai continuar depois. Eu conto consigo mais daqui a pouco para acompanhar esta minha conversa com o Morato Custódio sobre economia digital. Até já. Estamos de volta com o Direto ao Ponto para a conversa com o Morato Custódio, o meu convidado. Ele é engenheiro de telecomunicações e é também empreendedor para o fomento da inclusão digital e financeira. Nós terminamos a primeira parte e estava-nos a apresentar um slide com os fatores críticos do sucesso da economia digital em Angola. A pergunta que eu te coloco é: com o quadro que tu nos apresentaste, como é que é possível nós ainda podermos falar de economia digital em Angola? Olha, nós temos casos de estudo que nós podemos usar como pequenos casos de sucesso que, se nós massificarmos, podemos então começar a falar da criação de um mercado para a economia digital. E eu trago aqui um caso específico, que é as plataformas digitais de mobilidade urbana. Já agora agradecer aos empreendedores da Cubinga e da Televa por terem sido gentis e disponibilizado a informação. Portanto, isto aqui é muito rapidamente. Essas duas empresas, Cubinga e Televa, são plataformas de mobilidade urbana. Ou seja, empresas de táxi. Empresas de táxi. Para sermos mais diretos. Dentro do universo digital. São empresas de táxi, Exato. Exatamente. Então, dados concretos. Estamos a falar de cerca de 240 mil corridas por mês. 240 mil corridas. Feitas por essas duas empresas. Média, 240 mil corridas. Estamos a falar de cerca de 148 mil angolanos que têm essas plataformas instaladas no seu telemóvel. Okay? Estamos a falar de cerca de 2.600 motoristas inscritos e que trabalham todos os dias para essas duas empresas. E estes 2.600 motoristas levam para casa no final do mês, em média, 629 mil kwanzas. Cussi, 629 mil kwanzas, voltando ao tema do desemprego versus combate à pobreza, 629 mil kwanzas são 23 vezes a média do salário mínimo nacional. 23 vezes. Portanto, nós precisamos de olhar para os fatores críticos de sucesso, melhorar o que não está bem, ok? Para podermos massificar esse tipo de plataformas, porque vale dizer que essas plataformas só estão em Luanda. Então nós precisamos levá-las para o resto do país. Exatamente. Tu estás a dizer, e olhando para os números, certo, cada uma delas, as duas fazem 240 mil corridas por mês. Empregam, em média, 1.300 trabalhadores cada uma. Cada uma, sim. E estamos a falar só de motoristas. Exatamente. Só motoristas. Só motoristas. E cada motorista recebe no final do mês, em média, estás a querer dizer, 629 mil kwanzas. Exatamente. Portanto, estamos a falar de 2.600 pessoas que têm a geração da sua renda, o sustento para as suas famílias, lembrando que a média do agregado familiar nas zonas urbanas é de 6 pessoas. Estamos a falar de 6 pessoas vezes 2.600 motoristas que se beneficiam dessas duas empresas de mobilidade urbana. Mas independentemente de ser um caso de sucesso,
ok? Ser um bom caso de estudo, sem demérito a esses empreendedores, nós temos que olhar para isto como uma solução que nada na espuma da cerveja, porque quem tem dinheiro para usar essas plataformas somos nós, né? Que temos iPhones, os meninos bonitos do iPhone e do Galaxy, né? Então nós temos que olhar... Classe média. Uma falsa classe média que só porque tem um iPhone e uma mascote de ouro é classe média, não é? Mas nós temos que olhar para isto, que é o mercado informal. Porque o mercado informal em Angola não é uma questão económica nem financeira, é uma questão de sobrevivência. As pessoas não vão para a rua para ficar ricas, as pessoas vão para a rua para comer. Okay? E essas soluções digitais que existem não atendem a essas populações, então nós temos que olhar para isto. E eu preocupo-me que quando se fala em inclusão financeira em Angola, que é isto que esta população precisa, estamos a falar de cerca de 80% da população economicamente ativa neste país, eles precisam de programas sérios de inclusão financeira. Nos fóruns em que eu estou inserido fala-se muito dos pagamentos. Tudo é pagamentos, pagamentos, pagamentos. Não, isso vai um bocadinho mais além. Por quê? Porque aquilo que são as soluções atuais no mercado não atendem ou não falam a linguagem dessa população. Porque o nosso governador do BNA já disse que as pessoas têm medo de ir ao banco porque têm que usar fato e gravata. Essas pessoas não usam fato e gravata. Portanto, se eu não vou ao banco, essas pessoas também não vão ao banco. Ou seja, estás a querer dizer que a banca comercial não tem soluções... Não tem soluções para essa população. Ok? Não tem soluções. Nem estamos a falar da banca comercial tradicional, mas depois nós temos as empresas de microcrédito. Não, microcrédito de 1 milhão de kwanzas é microcrédito para o Morato e para o Cussi, não é para essa gente. Essa gente precisa de um microcrédito de 5 mil kwanzas. Portanto, nós quando olhamos para a inclusão financeira, nós temos que ir mais a fundo, nós não podemos olhar só para os pagamentos, temos que olhar mais além. A inclusão financeira vai além dos pagamentos, tem outros serviços. Nós temos que olhar para uma metodologia de avaliação do risco de crédito para esta população. Okay? Nós temos que olhar para soluções de microcrédito, microseguro e micropoupança para esta população, para que elas possam garantir que tenham a autorresponsabilização pelo seu sustento. Sim, mas estás a falar de pessoas que muitas delas, por exemplo, não têm bilhete de identidade, não têm cartão de contribuinte. Como inseri-las dentro deste ecossistema quando documentos de base que depois estas empresas precisam para ter segurança na atividade que desenvolvem, porque no fim do mês, no fim do exercício, elas precisam de resultado, estas pessoas não possuem. Isso é um excelente exemplo do que falamos há bocado, da governação antes da inovação. Então, nós estamos a olhar para este povo, para esta população, para essas pessoas e como inseri-las para o sistema financeiro de uma forma convencional, baseada nas tais leis que já existem. Então, nós temos que desconstruir esses conceitos e deixar que os empreendedores que já têm tragam essas soluções. Então, nós temos um país que a média de idade é 16 anos, portanto, a sabedoria não pode ser exclusiva aos mais velhos. Então, nós temos que furar, né, o teto de vidro que existe entre o governo, a banca e os empreendedores, para podermos ter uma conversa franca e os empreendedores dizerem à banca e ao governo, nós temos solução Esse para furo isto. não está a ser feito? Nós estamos a tentar furar, está difícil, precisamos de brocas de diamante, mas vamos conseguir furar. Então, é preciso que se olhe para isto como uma prioridade, porque estamos a falar de cerca de 12 milhões de angolanos que vivem com menos de 400 kwanzas por dia, 14 milhões de angolanos... Sim, tu falas aqui que a inclusão financeira vai além dos pagamentos. Eu olho, por exemplo, para o Quênia, que tem uma solução que é famosa e muitos... Que é um PESA. Exatamente. Não resolve o problema? Não, resolve parte do problema, que são os pagamentos pessoa para pessoa. Mas nós, quando olhamos para o Quênia, todos nós falamos de um PESA, mas não olhamos para outras soluções que o Quênia tem para poder garantir essa tal inclusão financeira. Um PESA trabalha com a banca, suporta-se numa rede móvel que tem grande capilaridade de distribuição, a legislação está ajustada para aquilo que é a inclusão financeira. Portanto, nós quando olhamos para o Quênia não podemos olhar como um funil só para um PESA. Temos que olhar para todo um universo, um ecossistema, vamos assim dizer, de soluções que acabam por ser inclusivas. Então, antes de olhar para o Quênia, vamos furar esse teto de vidro. Que existe entre os empreendedores e as instituições angolanas. Nós tivemos aqui agora quase 30 minutos a falar de problemas. Como é que se resolve isso, Morato? Atenção, mais uma vez, a média de idade em Angola é 16 anos. A sabedoria não é exclusiva dos mais velhos. Então, eu venho aqui oferecer aquilo que é a minha humilde contribuição. Qual é o desafio que nós temos em África? Não é tecnologia. O desafio que nós temos em África é acessibilidade e distribuição.
dessa tecnologia. Portanto, nós precisamos de resolver isso. Qual é a solução? A solução é simples. Angola tem 2 fábricas de produção de equipamentos eletrónicos, telemóveis, 2. Para o nosso mercado é mais do que suficiente para se poder implementar iniciativas de acesso a estes telemóveis. Não precisa de ser barato, só precisa de ser com pagamento fracionado, microcrédito. Quanto é que custa? Estamos a falar de telemóveis que custam em média desde 24 mil kwanzas até 200 mil kwanzas. Então, um telemóvel de É possível baixar esse preço? Nós não precisamos de baixar, nós só precisamos é que existam mecanismos para que alguém possa comprar um telemóvel de 24 mil kwanzas a pagar a um ano. Ok. Então, nós temos 2 operadoras móveis e temos mais de 10 provedores de internet. E temos que perceber que o Estado angolano controla cerca de 80% daquilo que é a distribuição da internet em Angola, por intermédio de participações diretas e indiretas, na Unitel, na Movicel, na Multitel, nessas empresas todas de internet. Portanto, estamos a falar... Atenção que aí também é preciso incluir o investimento que se fez através de empresas, né? Na capacidade. Exatamente. Sim, porque além do SAT-3, que é gerido pela Angola Telecom, Angola beneficia do SAX, do WAX e do Moné, que são cabos submarinos que têm participação. Só o SAX custou mais de 300 milhões de dólares. Sim. E é dinheiro de Angola. Havia também o Angosat, que era suposto... Pois, fez. Portanto, como eu disse lá atrás, o problema de Angola não é dinheiro, não é investimento. O investimento foi feito e, em termos qualitativos, foram bons investimentos. O nosso problema está na distribuição. E, curiosamente, o próprio Estado também tem participação na distribuição. Então, a solução está aqui. Garantir acessibilidade a um smartphone e garantir acessibilidade à internet a preços mais reduzidos. Mas então e o Estado vai gastar dinheiro com isso? O Estado vai investir. Por quê? Porque o resultado é a inclusão digital e cria aqui uma oportunidade porque cada angolano com um smartphone ligado à internet é um potencial gerador de receitas e contribuinte fiscal ativo. Portanto, o Estado investe aqui, baixa o preço, cobra menos, perde um bocado de dinheiro, mas no médio e longo prazo o Estado vai recuperar aqui. Portanto, isto aqui, de uma forma muito simples e indo direto ao ponto, é a minha sugestão de solução para resolver o problema da inclusão digital em Angola. Este último slide, o PCA da AGT deve ter ficado satisfeito de te ouvir falar sobre ele. Morato Custódio, muito obrigado. Está tudo dito no Direto ao Ponto deste sábado. Estive a conversa com Morato Custódio, ele é engenheiro de telecomunicações. Nós estivemos a falar de economia digital, onde há bons e bons motivos que é para nós pensarmos na possibilidade de podermos, através da internet, darmos um boom na nossa economia. Boa noite e até para a semana. Boa noite.